Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vinde a um lugar isolado para que descanseis um pouco, diz Nosso Senhor para os apóstolos, um momento. Faz alguns anos, entrei em contato com um depoimento de uma médica que me marcou. Ela narra, de uma forma anônima, um episódio que ocorreu que mudou a sua carreira de médica. Ela estava de plantão, atendendo lá um hospital, e nas visitas, chegou uma hora de visitar um senhor um pouco mais velho, uns 60 anos. Chegou no quarto e aquele senhor já falou de cara, eu quero ir embora, me deixa ir embora, não aguento mais ficar aqui. E ela, tipicamente nesses casos, ela tentava conversar com ele e muitas vezes era bem eficaz de fazer com que a pessoa então reconsiderasse, acalmasse um pouco. Mas naquele dia ela estava meio cansada, falou, senhor, tem certeza? Então tá, olha, bem, assina aqui os papéis, eu me responsabilizo, não sei o que e tal. E foi embora, mandou o senhorzinho embora, né? No dia seguinte ela voltou e uma enfermeira falou, lembra aquele senhor lá? Chegou aí de noite, tá na UTI, tá tendo um sangramento interno grave. É sério. E naquele mesmo dia ele morreu. E ela diz, olha, não é que assim, ele estava com uma coisa muito claramente, um perigo de vida super grave, quando eu mandei ele embora, ele tinha melhorado na maneira como ele tinha chegado. Quando ele chegou ele estava pior, tinha melhorado. Mas ainda estava com uma pinta de doente, de quem precisava de alguma ajuda. Se ele tivesse estado no hospital, não significa que ele ia necessariamente se salvar, mas as chances seriam muito maiores do que aconteceu dele ir para casa, depois voltar em ambulância. Então ela acabou se sentindo um pouco responsável pela morte daquele senhor. E aquilo lhe fez pensar, tentar entender, bem, o que está acontecendo comigo? E ela se examinando, chegou na conclusão que ela estava sofrendo uma coisa típica entre os médicos, que se chama o burnout clínico. Um médico que fica, burnout. E ela diz, olha, é uma coisa bastante frequente entre médicos. Até pela nossa formação, mesmo já acadêmica, a gente é treinado, olha, médico é esse plantão, a vida não pode esperar, tu vai passar aqui o Natal e o Ano Novo, não vai ver mais, não vai ter férias. Bem-vindo, um bom médico, é isso que se espera, esse é o sacrifício que a gente espera da nossa profissão. Então, quem mandou um pouco, escolher ser médico, agora é isso aqui que você tem que abraçar, isso que se espera de um bom médico. Agora, ela se deu conta que nem sempre esse médico é tão bom assim. Tipicamente, quando o médico entra nesse estado de burnout, ele acaba ficando menos sensível, menos conectado com os pacientes, acaba sendo um pouco cínico, inclusive, e acaba cometendo erros, como é o que ela cometeu, que podem ser fatais. No caso de um médico, Então ela diz, um bom médico. Ela falava assim, os médicos teoricamente bons e os médicos realmente bons. Os teoricamente bons são esses que estão disponíveis, fazem 1000 plantões, mas depois não toma decisões, nem sempre toma a decisão certa, trata o paciente de qualquer maneira, despacha todo mundo. Por fora, então, são bons, mas por dentro não, na prática não. E o que ela fez com essa percepção? Ela mudou. Então ela buscou ajuda, que já é uma grande coisa, Buscar ajuda, às vezes o médico se acha meio Deus assim, Buscou ajuda e mudou seu estilo de vida. Continuou como médico, como é lógico, disponível para ajudar as pessoas, mas com muito mais critério os sacrifícios que ela abraçava,
que dava para esperar, vai esperar, isso aqui vai esperar. E sem deixar que os trabalhos dela prejudicassem coisas essenciais na própria vida, como a família, como o descanso, como sua vida espiritual, coisas assim, né? E eu confesso que esse relato me marcou, talvez especialmente, porque eu penso que tive uma experiência parecida, ou um processo um pouco parecido ao dessa senhora. Não que eu tenha deixado ninguém morrer, né? Pelo menos materialmente não, né? Fisicamente não. Mas aconteceu, acho que no começo do meu ministério, me ordenei, pouco depois fui para Porto Alegre e passei lá os últimos 13 anos. E bem, vamos lá, né? Padre, estamos aí para servir, estamos aí para se gastar pelos outros, né? E é isso, atender gente, aí confissão, às vezes dormia mal porque tinha que preparar 3 meditações de amanhã e fiquei atendendo não sei o quê. E aquilo, pouco exercício físico, e pouco sono, e pouco descanso, né? E aquilo começou, e eu me sentindo, assim, o herói, né? Porque é isso aí. Só que não, né? Talvez, acho que seria mais verdadeiro dizer que mais que herói, eu acaba me sentindo um pouco como vítima de uma circunstância, escravo um pouco daquelas circunstâncias, alimentando um certo desejo secreto, que as pessoas reparassem como eu estava acabado e cansado e quanto sofro, até um pouco me queixo, né? Ó vida, ó azar, né? Como a minha vida é dura, tenham pena de mim. Um pouco esse espírito da vítima que sente autocompaixão, que era compaixão alheia, porque afinal de contas, e que alguém, né, venha me salvar, porque isso aqui não está dando certo, né? E interessante, recentemente no livro, achei o esquema do autor que me fez pensar nesses termos. Ele fala, olha, a nossa vida como uma narrativa, acabam sendo 3 os papéis que a gente pode desempenhar, típicos de uma narrativa, que é a vítima, o vilão ou o herói. A gente pode assumir essa postura de vítima, que é isso, ter um problema, todos nós temos, né? E achar que aquilo, esperar que meu problema é uma coisa externa, alguém tem que vir me ajudar. Eu fico esperando ganhar na loteria, sei lá, né? Ou achar o príncipe encantado, eu vou passar, né, com um concurso que vai resolver todos os meus problemas. Alguma coisa assim externa, o que o governo... A vítima, tipicamente, tem isso que na psicologia se chama de um centro de controle externo. A minha vida está fora do meu controle. As circunstâncias é que ditam se eu posso estar feliz ou não, né? Depois, outro papel é o do vilão, que tem essa coisa de destruição, aproveitador, abusador. Em geral, se a gente for ver na história do vilão, ele tem também uma dor, tem também uma ferida, que cansado de lidar com aquilo e ficar chorando, como a vítima faz, ele abraça a raiva que brota daquilo, e o ressentimento, e essa postura então destrutiva. Quer saber? Então também eu vou agora, né? Se é assim, então isso é o vilão. E tipicamente depois tem o herói, que é a grande figura da história, né? O vilão é importante numa história, mas, bem, todo mundo lembra do herói. E tipicamente o herói não é que tem a vida mais fácil que os outros, não. Tipicamente ele tem uma vida dura. Não sei que percentual dos heróis são órfãos, por exemplo, né? Você pega Luke Skywalker, os protagonistas do Charles Dickens, todo mundo é órfão, né? Frodo, todo mundo é órfão, porque ele tem que ter um passado difícil. Que nem a vítima, é que nem o vilão. Só que qual que é a diferença? É o que ele faz, a atitude dele em relação àquilo. Em vez de ficar passivo, ele tem uma atitude ativa de enfrentar, então de crescer diante daquilo, em vez de ficar numa postura passiva de pena de si mesmo. Me fez pensar esse esquema aqui, o que está acontecendo com essa médica, e talvez em certa medida comigo também, era essa passagem da postura da vítima para o vilão, em que a pessoa sente tanta raiva do mundo e está insatisfeita com a própria vida, que essa raiva vai fermentando dentro dela e aquilo vai estragando o que ela tinha de bom e acaba virando o vilão. No caso da médica, o que lhe salvou foi esse episódio que ele fez examinar o seu caminho que ela estava seguindo, da morte daquele senhor. No meu caso, não fui tanto eu, que no caso dela foi o que aconteceu e a atitude dela diante daquilo. Poderia simplesmente ter passado batido e pronto. Não, mas ela se examinou e resolveu agir. No meu caso, não fui tanto eu quanto uma ajuda externa, foi a direção espiritual, que durante 10 anos praticamente era um tema quase constante
na direção espiritual, a insistência comigo de eu que fechasse horário, que garantisse o descanso, garantisse o sono. Então isso foi muito martelado nos meus ouvidos na direção espiritual durante muitos anos. E me fez muito bem, me ajudou muito, de fato, a não seguir naquele caminho que não estava indo por bom lugar. Eu já atendi vários seminaristas que se tornaram jovens sacerdotes e tento ajudá-los. Muitas vezes o grande problema deles é esse, né? Chega lá na paróquia e é inundado de serviços, de coisas, de gente precisando, né? Os padres, junto um pouco com os médicos, a gente tem uma desculpa excelente para não rezar, para não descansar, porque afinal de contas, né, as pessoas, as almas. Só que é uma desculpa furada. Precisamos sim descansar, precisamos sim cuidar disso. E por isso que eu queria falar para vocês nessa meditação sobre isso, o descanso. E pensar, olha, que é um tema assim, não só, sei lá, né, autoajuda, uma coisa psicológica, é um tema muito cristão, muito presente na revelação judaico-cristã, desde o Antigo Testamento. Todo o tema do sábado, o descanso sabático, a importância de ver o sábado até a terra, né? Depois de 7 anos, não podia plantar, tinha que deixar descansar a terra. Depois Jesus retoma isso, tentando consertar uma leitura muito assim legalista que havia entre os judeus, e vai dizer, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não é que tem que ver aquilo preceito pelo preceito. Não, Deus colocou esse preceito pensando no bem de vocês. Não é que Deus vai ganhar alguma coisa com o tempo que vocês vão dedicar no sábado e na missa. Não vai ganhar nada com aquilo. Quem vai ganhar é você. Ele fez esse preceito pensando em ti. E bonito, né? Deus se preocupa com o meu descanso. Ele quer ver que eu esteja bem. Jesus fala isso diretamente nessa passagem com os apóstolos, depois de os enviar a pregar, 2 a 2. Quando eles retornam super empolgados, ele fala, né, vinde a um lugar à parte para que descanseis um pouco, porque não tinham nem tempo para comer. Era tanta gente indo e vindo. Jesus então tenta, e é interessante, ele faz estratégia, olha, vamos lá para fora de Israel e vamos bem incógnitos ali, para que ninguém saiba, não espalha não, senão já vai vir o pessoal em cima, que é o que acontecia, né? Até vai meio põe, não sei se um boné, um óculos escuros ali e tal, né? Vai ali meio escondido para que não reconheçam, porque era importante aquilo para os apóstolos, era muito importante que eles fossem para um lugar à parte. A igreja também, algo disso a gente vê, por exemplo, domingo agora, que é o domingo Gaudete. Até a igreja reveza esses tempos de maior penitência com tempos festivos, mitiga, né, até no domingo Letare, na quaresma. Então, domingo se mitiga um pouquinho a penitência de quaresma, e de forma paralela o domingo Gaudete durante o advento. Também tem isso, né? Porque já está chegando um pouco assim, né? Alegra-te que já está chegando. Não falta muito para o Natal. Então a igreja entende que a gente tem que, assim como a natureza tem os seus ciclos, né? De verão, inverno, o corpo humano também, a alma precisa disso, o ser humano precisa desse ciclo, dessa certa oscilação. Nós precisamos descansar. A nossa vida foi feita para gastá-la por amor. Mas para ser capaz de fazer isso, precisamos cuidar em primeiro lugar de nós mesmos. Soa um pouco egoísta? Não é egoísmo. Aquele ponto de caminho 930 de São José Maria. Alma de apóstolo, primeiro tu. Meio chocante, né? Primeiro tu. Como assim? Primeiro os outros, primeiro Deus. Não, alma de apóstolo, primeiro tu. E acho que dá para entender melhor com a continuação. Disse o Senhor para São Mateus, muitos me dirão no dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, operários da iniquidade. Duro, né? Quando eu não conheço quem vocês são. Mas eu preguei no teu nome, fiz milagres, imagina, pô, o cara fez coisa pra caramba, né? Mas foi rejeitado. Não suceda, como diz São Paulo, que tendo pregado aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Tendo dado muitas meditações, tendo feito muito apostolado, mas depois eu não vivia aquilo que eu falava, eu mesmo não rezava, eu mesmo não. Então, vai reprovado igual, por mais que fez muito para fora, não cuidou da tua saúde espiritual em primeiro lugar. E quem fala saúde espiritual, fala também saúde corporal, saúde psíquica, né? São José Maria, como a gente vê nesse ponto, tinha essa questão muito presente.
sempre foi muito humano e muito sobrenatural ao mesmo tempo. E por isso zelava pelos seus filhos, para que cuidássemos disso, cuidássemos do descanso. Em geral, ele dava um critério assim, bem prático, dizia, olha, tertúlia diária, passeio semanal, excursão mensal. A gente poderia traduzir dessa maneira, ó, todos os dias, tem um momentinho, sabe, ou de convivência familiar, uma tertúlia, aí o jantar, a gente janta junto, aí conversa, cada um fala como é que foi o seu dia, ou não sei, se eu moro sozinho, eu ligo lá para não sei quem, ou eu assisto um episódio de uma série, ou gasto meia hora ali lendo um livro de literatura que me empolga, não sei. Vou ter diariamente o meu momentinho ali para descansar, semanalmente um passeio, então amanhã de domingo eu vou lá, a gente faz não sei o que, assisto a missa e aí aproveito, faço um piquenique, sei lá, né, e volto. E mensalmente uma excursão, aí uma coisa mais longa, do fim de semana, do sábado inteiro, domingo inteiro, uma vez por mês. E é interessante dar um critério assim mesmo matemático. Será que eu devia trabalhar mais? Será que eu não estou exagerando? Olha, é um mínimo ali, diariamente, uma meia hora, uma tertúlia, semanalmente, mensalmente, para a gente ter, olha, estou faltando isso daqui, não estou cumprindo, talvez eu esteja descansando pouco. E depois olhar nos vários âmbitos. Interessante essa passagem que diz Nosso Senhor, né? Vinham a descansar um pouco, havia tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Comer, necessidade física, fisiológica básica. Então o descanso implica acudir às nossas necessidades. E a gente poderia expandir tanto físicas, quanto psicológicas, afetivas, do corpo, da mente e do coração. Essas três coisas. E nesses três campos é preciso descansar e descansar da maneira certa. Porque a gente pode, às vezes, buscar um descanso nesses três campos de uma maneira equivocada, muitas vezes é o que acontece. Acho muito sugestivo a ideia que tem nesse livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a ideia dos 4 quadrantes, em que ele separa as nossas tarefas em segundo 2 critérios. Aquilo que é importante ou não, aquilo que é urgente ou não. Ele fala assim, né? Então, no primeiro quadrante vão as coisas que são ao mesmo tempo importantes e urgentes. Primeiro quadrante. No segundo quadrante, as coisas são importantes, ainda que não urgentes. No terceiro, as coisas urgentes, mas não importantes. Para essas a gente não dá muita bola. E para o quarto quadrante, as coisas nem urgentes nem importantes. As coisas inúteis. E o Stephen Covey, ele diz, olha, o típico mau administrador, ele fica no primeiro quadrante, naquilo que é urgente, apagando incêndio. Amanhã é pro prazo, a prova está estourando, não sei o que, tem que tá aqui, a vaidade vai perder, então sai correndo, né? E depois de ficar na loucura de apagar incêndio, ele sai dali, ele vai direto para o quarto quadrante, para as coisas inúteis. Ele passa do urgente para o inútil. Que é ver o videozinho no celular, que é ficar parado não fazer nada, E aí ficaria até que soa o alarme outra vez, opa, amanhã é o prazo, volta para lá, né? Típico perfil procrastinador. Procrastina o máximo, quando não dá mais aí ataca desesperado, né? As coisas urgentes, apagar incêndio. Ele diz, esse é um péssimo administrador. Qual que é o bom administrador? O que está no segundo quadrante. O que é o segundo das coisas importantes. Que não são urgentes porque eu estou atacando elas antes delas se tornarem urgentes. Por isso eu estou atacando elas com calma, com eficácia, com cabeça, com inteligência. Não adianta o grande executivo lá que não tem tempo, ele é tão importante que não tem tempo para cuidar da própria saúde, até que uma hora ele tem um infarto e vai ter que cancelar todas as reuniões dos próximos 2 meses. Porque o cara era tão importante que se permitiu ficar 2 meses, ter um infarto, não cuidou de tantas coisas, porque agora aquilo que não era urgente. Essas coisas ultimamente não são urgentes. Cuidar da saúde, das amizades, das relações, de Deus. Isso aqui, se eu não fizer hoje, se eu não rezar hoje, não vai explodir nada, né? Então, deixa eu aqui atacar aquilo que é urgente. Erro. Ataca o que é importante. Vive aquilo que é importante. Esse é o bom. A atitude que ataca o Stephen Covey, primeiro, quarto quadrante, no fundo é um pouco a gente pode chamar de ativismo. O ativista é esse cara que está ali só fazendo 1000 coisas, correndo para cima e para baixo, mas sem ordem, sem pensar, sem muito planejamento. E é uma forma de preguiça, o ativismo. Dá um certo conforto. Você não ter que pensar o que é o prioritário. Não, eu não posso pensar, não tenho tempo para pensar. Porque planejar, pensar, custa, né? Custa um esforço razoável, né?
Sai fazendo ali. E ainda tem um certo confortozinho de me sentir que não sou responsável. Se eu tivesse tempo para planejar, para cuidar da minha saúde, aí você ia ver só, mas como eu não tenho, como eu sou escravo dessa vida louca, dessas circunstâncias, né, malucas, e olha, péssima desculpa furada quando a gente cai nessa. Eu não tenho tempo, então eu me justifico eu não estar cuidando da minha saúde, eu não estar estudando, eu não estar rezando, porque afinal de contas, não pode entrar nessa. Interessante esses bons livros de autoajuda que eu tenho tido contato ultimamente, como é, por exemplo, esse dos 7 hábitos. Eles falam de diferentes termos, mas o mesmo conceito. Agency significa essa coisa de capacidade de agir. O ownership, total ownership, posse e responsabilidade. Ou o próprio Stephen Covey, o primeiro hábito, né, proatividade. Mas são várias maneiras de falar, olha, sai dessa postura de vítima, coitadinho de mim, que eu não posso fazer nada. Você pode fazer sim, a tua vida é tua. Você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nem todo mundo. O que você faz com esse tempo, você que escolhe. Não, você que escolhe. E há mil maneiras de aproveitar isso, talvez melhor do que como você está aproveitando. E sim, de trabalhar, ganhar vida e descansar e cuidar das coisas que são realmente importantes. Custa um certo esforço? Custa, não há dúvida. Descansar bem custa esforço. Mas eu quero descansar, não quero me esforçar. Olha, para descansar para valer, você tem que estar disposto a um pouco de esforço. Me lembro o primeiro convívio de férias que eu fiz, quando eu comecei a frequentar um centro da obra lá em Rio de Janeiro. O convívio foi lá em São Paulo, uma casa de campo muito bacana, piscina, campo de futebol. Mas assim, talvez não foi isso que mais me chamou a atenção. Meus pais têm uma casa de campo que a gente passava as férias, um condomínio lá também, cheio de coisa legal para a gente fazer, né? O que me chamou a atenção mesmo foi o horário que se vivia no convívio. Que se começava, né, com meditação, missa. Se vocês já fizeram algum convívio, terão experiência, o retiro tem tem um horário lá, né? E sobretudo a experiência de chegar no final do dia e dizer, nossa, quanta coisa que eu fiz hoje, foi só um dia mesmo. Quando começou aquela meditação, depois teve o esporte, depois teve a tertúlia musical, a palestra cultural, a aula de doutrina. Uau, quanta coisa, né? Não imaginava que tanta coisa cabia em um dia só. Um horário, a gente organizava aquilo e, claro, mas o horário é chato. Eu quero fazer o que me dá. Pode ser, mas talvez o teu aproveitamento do teu domingo, do teu fim de semana, não seja tão bom. Se você te empenhasse um pouquinho em fazer aquilo, aproveitar aquilo bem. Então, como é que eu posso descansar bem? Vamos pensar, então, no corpo, na mente e nos afetos, no coração. No corpo, como é que a gente descansa o corpo? Cansando, tipicamente. 3 maneiras. Primeira, cansando. Atividades físicas, né? Tem gente que não. Tem gente cujo trabalho é uma atividade física intensa. Então, esse cara talvez não queira jogar bola se ele passou as últimas carregando coisas, assim, tijolos, né? Então, em geral quer. Em geral, o pessoal mesmo assim quer jogar futebol, quer fazer uma coisa física. Mas, tipicamente, uma pessoa que trabalha mais com coisas mais intelectuais ou mais leves fisicamente, boa parte do descanso está em exercitar o corpo, né? O nosso corpo é feito para muita atividade física. E a gente tem essa experiência. A gente faz ali uma coisa que é exigente, como aquilo depois, né, nos dá uma tranquilidade, né, um bem-estar. Exige, claro que exige, mas vale a pena. A alimentação, típico campo também, né? Vou descansar, então vou aqui atrás aqui do gostoso. E a gente sabe, né, como nos deixa mais cansados, mais pesados, mais sem energia. Comer qualquer coisa que passa pela frente só porque é gostosa, né? E o sono. Também cuidar do sono. Um rapaz falava comigo e estava bem assim, pesado. Começava até meio a blasfemar contra Deus. Por que Deus permitiu essa depressão que eu sinto? Tudo é tão cinza na minha vida. Tão duro, e me pesa, é difícil. E um dia ele voltou, Padre Pedro, tudo está bem agora. Sabe o que eu fiz? Eu dormi. 2 noites dormi assim, mas dormi bem o tempo lá, né? Exorcizei todos os meus demônios. Essas 2 noites foi tudo embora. Ele falou, tinha descoberto o sono, né? Agora eu estou super leve.
porque ele achava que era uma depressão, era sono crônico, porque ele não dormia, porque ficava lá fazendo coisa, aí dormia tarde, já tinha que acordar cedo. Resolveu dormir, resolveu tudo. Um negócio assim, né? Enfim, talvez não aconteça conosco, mas vale a pena, mãe, gosto de cuidar. Recentemente via isso como as últimas horas do sono, quando a gente tem mais sono, acho que é o sono REM, que é mais responsável pela dessensibilização, que é uma coisa muito importante. Dessensibilizar-se, coisas que nos marcaram muito, eu preciso de relativizar um pouco aquilo, e tem processos cerebrais que ocorrem mais para o final da noite, que me ajuda a me distanciar um pouco dos eventos, não ficar tão hipersensível. Se eu fico sempre cortando as últimas horas da noite de sono, eu vou já acordar meio, né, sem paciência com as pessoas, com as coisas, tudo vai aumentando dificuldade, porque como está batendo sempre ali, uma hora fica hipersensível, né? Só encostar já dói. Eu preciso a dessensibilização é muito importante. Isso ocorre mais no final da noite de sono. Cuidar do nosso sono. Cuidar da nossa mente, da nossa cabeça. Qual que é a maneira errada de descansar, típica aí? O celular, não é verdade? Muito fácil, né? Ah, não quero pensar, vou direto ali pro celular. E a gente fica preso, vai enjoando. É o típico buraco negro chamado rolagem infinita. Uma vez eu vi uma senhora que a inventora da rolagem infinita, né? Quem teve a primeira vez a ideia de, em vez de tem lá uma série de itens, aí você põe próxima página, né? Mais 5, próxima. O Google acho que é assim, né? Próxima. Agora, a rolagem infinita, típica das redes sociais, não. Você não tem nem que tomar essa decisão, será que eu clico ou não? Não, já está ali, mais uma coisinha. Mais uma coisinha, né? E foi ali 1 hora, né? E você termina se sentindo, o que eu fiz, né? Que não descansa, né? Não vale a pena, né? Se deixar cair nesse buraco negro. A multitarefa, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Recentemente escutava de um livro sobre essa coisa do cansaço, e ele dizia, olha, a multitarefa não é uma evolução. Os animais são muito bons em multitarefa, porque eles são obrigados, né? Estou comendo, mas não quero ser comido por um outro monstro, né? Por um outro eu tenho que estar atento aqui. O ser humano desenvolveu a monotarefa, a monoatenção. E o que fez ele ser capaz de mergulhar nas coisas, ser contemplativo diante dos problemas. Isso aqui não descansa muito mais do que ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, quando eu mergulho, uma experiência do êxtase artístico, né, de uma música, de um filme, e me esqueci que eu existo, né? Uau! Umas férias de janeiro passado, a gente estava lá, fui na casa dos meus pais, com uns amigos, nessa casa de campo que eles têm, e a gente estava jogando um joguinho que é tradicional lá, que é o croquet. É um jogo com martelos de madeira, com bolas de madeira, esse jogo em inglês, né, essa coisa. E na volta começou a chover durante o jogo, mas estava tão entretido que ninguém falou, sabe quando ninguém se faz de conta que não está chovendo, porque não vou ser o primeiro, para ver se a gente continua jogando. Continuamos jogando ali, a chuva veio, foi. E uma pessoa falava, como eu gostei daquele jogo ali, eu esqueci de tudo, sabe, que tudo da minha vida estava ali metido, que você é prejudicado pelos outros, tenta prejudicar os outros, mexe com o teu orgulho, é desses joguinhos legais. E a descrição dele, eu esqueci da vida, mergulhou uma experiência de certo êxtase, no caso com o jogo, uma coisa meio boba, mas que descansou a cabeça, né? Legal. Sair de mim, algo que me puxe. E por último, descansar o coração. O que é a maneira errada de buscar o afeto, a aprovação, também as redes sociais, né? Entra muito isso, a pessoa fica neurótica, o exibicionismo, a vaidade em geral, a luxúria. São maneiras desesperadas de buscar o afeto, sentir-se amados por alguém, desejados, né? Mas é claro que também nos deixam vazios. A satisfação vem tudo doar-nos de viver amizades verdadeiras e profundas, nas quais eu sirvo demais. Isso aqui sim, que descansa o nosso coração, né? Descansa a nossa alma. Quando eu estou ali servindo demais, cultivando boas amizades, me doando aos outros. Bonito ver Nossa Senhora, amiga daquelas santas mulheres, amiga daqueles noivos de Caná, forçando a barra com Jesus para antecipar a sua hora, fazer o seu primeiro milagre, uma coisa assim que poderia parecer meio frívola, meio boba, né? Que não falte vinho na festa. E, no entanto, a gente vê como é importante. Para Maria,
pela caridade, pelo carinho que tinha por aquelas pessoas, e para Jesus, que acede, que aprova aquela sua sugestão e faz o milagre, para que não falte alegria naquela celebração, naquela festa, né? Transforma a água em vinho. Então, podemos terminar pedindo a ela, a Rainha da Paz, que nos ajude a cuidar bem da vida que o Senhor nos deu, do corpo, da mente, para levarmos depois essa paz de Deus para muitas pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.